Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar início a mais uma discussão sobre o nosso projeto de extensão, que tem o nome de Proposta de Assessoria Administrativa aos Pequenos Empreendedores. Hoje nós vamos falar de maneira específica de planejamento de gestão da comunicação integrada ao marketing. Então, assim, isso na ótica do pequeno empreendedor. Então, nós vamos discutir um pouquinho como que nós poderíamos ter uma gestão, né, da comunicação da empresa, comunicação com os clientes, comunicação com toda a sociedade. Como que a minha pequena empresa ela poderia se comunicar e talvez se comunicar melhor, mas de maneira mais expressiva, no contexto do pequeno empreendedor. Então, a nossa missão da aula de hoje seria essa: como que nós vamos conduzir, né, de maneira específica todo esse contexto do pequeno empreendedor. Primeiro, a gente vai colocar em pauta a função da comunicação sobre a ótica de marketing. A comunicação de marketing é o meio pelo qual as empresas buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores sobre os produtos e as marcas que os pequenos empreendedores comercializam ou prestam serviços. A comunicação de marketing também colabora com os consumidores ao mostrar como e por quem, quando, onde um produto é usado. Então, assim, não basta produzir, e eu preciso também me preocupar com essas questões de como que o meu produto ele pode ser consumido. A comunicação de marketing permite às empresas conectar as suas marcas a outras pessoas, lugares, eventos, marcas, expectativas, sensações e objetos. Então, tem todo um itinerário para ser seguido. Como que nós vamos, então, conduzir isso tudo dentro do contexto de marketing? Então, para marketing, nós temos algumas condições. Por exemplo, o mix de comunicação de marketing. O mix de comunicação de marketing, ele é abrangente. Ele trata o quê? Ele trata sobre 8 pontos principais dentro da comunicação. Propaganda de vendas, eventos e expectativas, relações públicas de publicidade. Né? Então, nós temos aí marketing direto ou integrado, vendas pessoais, as modalidades de marketing. Como que nós podemos, então, conduzir isso dentro do contexto de marketing? Então, o marketing nos dá essa possibilidade de nós conduzirmos essas questões do ponto de vista do pequeno empreendedor. Então, esses pontos que nós acabamos de dizer, de relatar e descrever, são pontos que eu tenho que ficar atento. Desse mix de comunicação de marketing, em primeiro lugar, a propaganda. Eu tenho que fazer propaganda da minha marca, da minha empresa, da minha prestação de serviço, do meu estabelecimento. Eu preciso fazer propaganda. Eu tenho que fazer algumas promoções de vendas. Sim, são campanhas. Eu posso ver junto ao meu fornecedor algumas campanhas para levar o nome do meu produto, do meu estabelecimento, às pessoas que possivelmente poderiam ser os meus clientes. Eventos e expectativas. Sempre levar a minha pequena empresa aos eventos da cidade, da localidade. Lá vai o nome da minha empresa, está sempre se cogitando. Numa festa do peão, numa quermesse, num evento que tiver dentro da minha cidade, ali na localidade, que possivelmente os meus produtos, a minha prestação de serviço é contratada. Então, eu preciso sempre estar levando o nome da minha empresa
ao ouvido dos meus possíveis clientes. Relações públicas e publicidade. Então, a gente trata de maneira específica, né, dentro do contexto de marketing, como que a gente pode fazer isso, né? Dentro das mobilidades de marketing, também eu posso usar alguns pontos, marketing direto ou interativo, vendas pessoais. Então, a gente coloca aí todas essas questões, né? As atividades de comunicação de marketing contribuem, né, para contribui de acordo com o impulsionamento das vendas de diversas maneiras. Então, as atividades de comunicação de marketing podem impulsionar a minha marca, a minha empresa. Posso levar algumas questões a ser discutida de maneira mais específica, onde eu vou ter mais sucesso com a minha marca frente aos meus possíveis novos clientes. Por exemplo, criando uma conscientização da marca. Como que eu posso fazer isso? Então, a minha marca, o nome da minha empresa, da minha pequena empresa, eu posso criar uma conscientização justamente levando o nome até a minha clientela, imprimindo a imagem da marca da memória dos meus consumidores. Então, a minha marca ela tem que estar sempre na memória dos meus consumidores. Daí eu crio uma conscientização da marca. Então, os meus possíveis novos clientes e também os meus clientes atuais têm que ter uma certa conscientização da marca, que ela é boa, que ela é de qualidade, despertando sentimentos positivos sobre a marca. Então, sempre a minha empresa ela tem que ter uma imagem, ela tem que ter uma boa reputação, para que o cliente possa estar sempre voltando e comprando e adquirindo meus produtos ou contratando a minha prestação de serviço. Fortalecimento e fidelidade dos meus clientes. Então, a fidelidade é algo sonhado, né, a todo o empreendedor, todo o empresário. As atividades de comunicação de marketing devem estar integradas a fim de transmitir uma mensagem coerente de um posicionamento estratégico. Então, a gente tem, dentro do contexto de marketing, essas questões para a gente discutir, para a gente pontuar, né, para a gente planejar dentro da nossa pequena empresa, para que a minha pequena empresa tenha cada vez mais sucesso frente aos meus clientes atuais e frente também aos meus novos possíveis clientes. O ponto de partida do planejamento da comunicação de marketing seria, basicamente, uma estratégia que eu poderia tratar, um plano que eu poderia tratar, desenvolver dentro da minha empresa, um plano de comunicação. Então, eu tenho que pôr no papel como que eu vou comunicar com os meus possíveis novos clientes. Não basta só idealizar, né, fazer uma idealização. Aí eu preciso colocar isso no papel, formalizar, idealizar e formalizar esse possível plano de comunicação. Os profissionais de marketing precisam avaliar que tipo de experiência e impressão exerce mais influência em cada etapa do processo de compra. Devem ser imparciais com relação às mídias. Então, a gente tem, por exemplo, eu posso visualizar um modelo, né, de processo de comunicação. Eu posso fazer isso no papel. Então, eu posso pensar que o meu processo de comunicação, ele tem um emissor, logo, esse emissor, ele codifica. Como que eu posso codificar? Por meio de palavras, de números, de ícones, marcas, símbolos, uma mensagem que possa chegar até o meu receptor. Quem são os meus receptores? São os meus clientes. E os meus clientes dão a resposta, o feedback. Então, eu crio aí um dado círculo, né, virtuoso dentro do meu processo de comunicação, de emissão de mensagens e de feedback também de mensagem do meu cliente. Eu consigo, é importante
eu ter o feedback dos meus clientes, se eles estão gostando da minha marca, do meu produto, ou da minha prestação de serviço. Então, isso faz parte de um bom gerenciamento do ponto de vista de marketing. O desenvolvimento de uma comunicação eficaz. Então, assim, a comunicação, ela deve ser eficaz. Não basta eu ter uma comunicação e pronto. Então, a minha comunicação com os meus clientes, a comunicação da minha pequena empresa, ela tem que fazer sentido frente aos meus clientes, a minha clientela. Todo o processo deve ser iniciado tendo em mente um público-alvo bem definido. Então, eu já venho falando aqui em várias discussões, né, dessa questão de definir bem o meu público-alvo. Eu estou vendendo para quem? Para criança. Meu público-alvo serão as crianças. Para os jovens, para homens e mulheres, adultos, né, para idosos. Qual seria o meu público-alvo? Que região, que bairro que eu tenho que ser eficiente e eficaz na minha comunicação? Possíveis compradores dos produtos da minha empresa, usuários atuais, decisões, influenciadores, indivíduos, grupos públicos específicos ou público em geral. Então, eu tenho que definir onde eu vou acertar o tiro ao alvo. Eu tenho que definir o meu alvo, o meu público-alvo. Como que eu posso lançar uma comunicação, né, ao vento? Eu preciso definir aonde que essa comunicação ela tem que chegar, como que ela tem que chegar. E ela tem que chegar de maneira eficiente. Não basta eu jogar comunicação para curiosos. E eu preciso lançar a minha comunicação do meu produto, da minha marca, do meu empreendimento, né, para o meu público-alvo, possíveis clientes, ou clientes que já estão frequentando o meu empreendimento, ou clientes que possivelmente virão a frequentar. O público-alvo exerce uma influência fundamental nas decisões do comunicador sobre o que dizer, como, quando, onde, para quem. Então, eu tenho que estabelecer isso, eu tenho que colocar isso no papel. Então, eu já venho falando isso. O gestor, o pequeno empreendedor, ele precisa fazer um plano de marketing, ele precisa definir certinho o seu público-alvo, como que ele vai fazer isso, ter informações dos seus clientes, para que possa ter decisões mais assertivas. O desenvolvimento de uma comunicação eficaz, determinação dos objetos da comunicação. Então, a gente tem aí como que a gente vai determinar o objetivo da comunicação do pequeno empreendedor. Primeiro, necessidade da categoria. Segundo, conscientização da marca. Terceiro, atitude em relação à marca. Quarto, interação de compra da marca. Então, esses 4 pontos são imprescindíveis para eu formular o meu plano de marketing do meu pequeno negócio, do meu pequeno empreendimento. Então, determinação dos objetivos da comunicação. Não se esqueçam, primeiro seria a necessidade do meu cliente. Segundo, conscientização da marca. Terceiro, atitude com relação à marca. E quarto, intenção de compra do meu produto, da minha marca. O desenvolvimento de uma comunicação eficaz, ele não acontece simplesmente por força do vento. Então, para que eu tenha um desenvolvimento de uma comunicação eficaz, eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer que isso aconteça. As grandes empresas já são eficientes porque tem pessoas, tem grandes profissionais que estão por trás, fazendo a gestão de marketing, fazendo a gestão de um modo geral. Então, as empresas, elas chegam ao topo de mercado, ela tem uma fatia do market share,
que é o market share? É uma fatia do mercado que a empresa tem, que ela possui, né, uma clientela, uma vasta carteira de clientes. Isso é consequência de trabalho, né? O pequeno empreendedor, para o seu negócio prosperar, crescer, para que ele tenha sucesso, a palavra-chave é trabalho, é se dedicar, né? Não é só o operacional produzir e produzir com qualidade. Produzir e produzir com qualidade é como se fosse o oxigênio que a gente respira. É necessário, né? Absoluto. Porém, eu preciso produzir com qualidade e eu preciso também fazer um plano de marketing para a minha empresa. Como que eu vou definir isso? Como que esse produto com qualidade vai chegar aos meus clientes? Os clientes que eu possuo e também os novos clientes que eu estou almejando para aumentar o rol da carteira dos meus clientes. Ao determinar uma estratégia de mensagem, a gerência deve preocupar e procurar apelos, temas ou ideias que se conectem ao posicionamento de marca e ajudem a estabelecer pontos de paridade e pontos de diferença. Pontos de igualdade e pontos de diferenças. As estratégias criativas definem como os profissionais de marketing traduzem as suas mensagens em uma comunicação específica, podendo ser classificadas de maneira abrangente como estratégia que envolve apelos informativos ou transformacionais. Então, a gente tem todo um itinerário para a elaboração de uma boa comunicação da minha marca, do meu pequeno empreendimento, com a sociedade, consequentemente, com os meus clientes e possível novos clientes. Isso é feito por meio de trabalho. Não adianta só produzir e dizer que o seu produto é bom, né? Você também precisa ir buscar os seus clientes. Você precisa dizer que o seu produto é bom aos seus clientes, senão eles não sabem, né? Você precisa, eu sempre digo, por que que a galinha bota ovos e depois ela cacareja? Porque ela quer mostrar o seu produto. Ela quer dizer que o seu produto é bom, mas para isso ela faz a sua propaganda. É exatamente igual a galinha, depois que põe ovos, que o pequeno empreendedor deve fazer. Mostrar que o seu produto é bom, fazendo com que essa informação chegue ao seu possível market share, a sua fatia de cliente, o seu público-alvo. Então, isso é importantíssimo. Boa parte das empresas consegue ter um operacional, consegue produzir bons produtos, prestar bons serviços, mas peca na hora do marketing. Não faz. E se faz, não tem noção daquilo que está fazendo. Não é só lançar a propaganda sem direção, ao vento. A propaganda, ela tem que ter uma direção, tem que ser direcionada. E é isso que a gente vem tentando passar para pequenos empreendedores, no sentido de ajudá-los, no sentido de dar um apoio dentro da teoria, daquilo que a gente, de acordo com a nossa formação, com a nossa profissão de servidor federal, professor. Então, a gente está dentro da Universidade Federal, e nós temos essa obrigação social de fazer dar um apoio à sociedade, sobretudo aqueles que querem evoluir, progredir. O desenvolvimento de uma comunicação eficaz obedece a alguns passos. Seleção dos canais de comunicação. Primeiro, os canais pessoais de comunicação. Segundo, os canais não pessoais. Mas quem são os canais pessoais de comunicação? Eles envolvem duas ou mais pessoas que se comunicam diretamente uma com a outra.
ou com uma plateia por telefone, correio, e-mails. Então, é uma pessoa vai se passando a informação de um para o outro, pessoal. E os canais não pessoais são comunicações direcionadas para mais de uma pessoa e abrange mídia, promoções de vendas, eventos, experiências, relações públicas, tudo isso. O desenvolvimento de uma comunicação eficaz, estabelecimento do orçamento total de comunicação de marketing. Como as empresas decidem sobre o orçamento de comunicação? Então, assim, tem que haver um recurso. Né? A minha empresa, ela precisa ter um recurso disponível para que eu possa fazer algum tipo de marketing. Como as empresas decidem sobre o orçamento de comunicação? Como que eu posso planejar isso dentro do meu pequeno negócio? Né? Alguém vai te falar assim, eu não estou tendo recurso financeiro nem para produzir, como que eu vou ter para divulgar o meu produto? Precisa ter. Né? Precisa ter. Primeiro, método dos recursos disponíveis. Segundo, método de porcentagem das vendas. Terceiro, método da paridade com a concorrência. Quarto, método de objetivos e tarefas. Então, são questões teóricas que a gente tem que começar a pensar. O que eu digo para vocês, né, nessa discussão de hoje, sobre planejamento de gestão da comunicação integrada ao marketing. Decisões sobre o mix de comunicação, distribuição do orçamento da comunicação. Eu tenho um recurso, eu tenho que distribuir esse recurso como? Primeira coisa, sempre propaganda. Então, vocês já viram que marketing não é só propaganda. Marketing envolve diversas áreas. Vendas, sobretudo. Primeiro, propaganda. Sempre primeiro vai ser propaganda. Qualquer tipo de propaganda é bem-vindo, desde que ela seja direcionada ao meu público-alvo. E eu preciso dar um tiro certeiro no alvo. Não adianta eu ficar disparando sem direção, sem planejamento, né? Sem saber para onde chega essa comunicação. Essa comunicação ela tem que ser direcionada, planejada. Primeiro, propaganda. Segundo, promoções de vendas. Opa, se eu fizer uma promoção, eu estou praticando algumas noções de marketing? Sim, promoção de vendas faz parte. Evento e experiências. Evento, experiências, campanhas. Relações públicas e publicidade, obviamente. Né? Marketing online, em mídias, redes sociais, marketing direto, interativo e forças de vendas. Isso nós já discutimos lá no começo. É tão importante que a gente está falando isso 2 vezes nessa discussão de hoje. Então, nós temos essa tendência. O marketing, né, ele precisa ser direcionado para o meu público-alvo. Eu já falei isso nessa discussão de hoje, pelo menos umas 5, 6 vezes do grau de importância que é. O desenvolvimento de uma comunicação eficaz, ela é planejada, desenvolvida. Então, há uma mensuração dos resultados da comunicação. É o feedback que eu preciso ter. Então, eu preciso ter um feedback dos meus clientes. Depois de implementar o plano de comunicação, o executivo em questão precisa avaliar o impacto no público-alvo. Deve-se perguntar a integrantes desse grupo se reconhecem ou lembram da marca, quantas vezes viram, que pontos foram mais marcantes, o que sentiram em relação à mensagem transmitida e quais são as suas atitudes anteriores e atuais com relação ao produto e à empresa que eu estou gerenciando, a minha pequena empresa. Então, a gente está caminhando para o final da discussão de hoje, né? Então, nós vamos levar hoje de informação, gerenciamento da comunicação integrada ao marketing. Isso leva em questão uma ampla gama de ferramentas de comunicação,
mensagens, público-alvo, que se torna obrigatório para um pequeno empreendedor caminhar para uma comunicação integrada de marketing. É preciso adotar uma visão de 360 graus do consumidor para compreender plenamente todas as diferentes formas pelas quais a comunicação pode influenciar o seu comportamento cotidiano. Então, a gente tem essas questões para ser sempre discutidas e lembradas. O bom gerenciamento da comunicação integrada ao marketing leva em considerações profissionais de marketing, deve combinar os canais de comunicação pessoais, não pessoais, tendo em vista campanhas, veículos, ser explorado fortemente as redes sociais, menor custo e melhor resultado. Os carros volantes, panfletos em semáforo, isso tudo pode ser feito? Pode. Não há impedimento para que se faça isso. Porém, os resultados são um pouco mais aquém. O resultado disso é uma comunicação de marketing mais integrada e eficiente, a um custo total muito mais baixo. Então, o resultado do panfleto, do carro volante, é mais aquém, ao se comparar com as propagandas nas redes sociais. As propagandas nas redes sociais, elas são muito mais eficientes, chegam mais facilmente ao meu público-alvo. Então, dessa maneira, a gente encerra essa discussão de hoje, e a semana que vem nós teremos mais um tema para a gente falar. Muito obrigado, fiquem com Deus, e até a semana que vem. Tchau.